Muitas vezes esta comunicação escrita não tem os nuances às vezes da comunicação falada, não é? Porque nós temos só emojis para tentar mostrar qual é a nossa intenção, mas se nós tivermos como baseline sempre assumir a boa intenção da outra pessoa que está a mandar a mensagem, nós resolvemos metade dos problemas. E também um bocadinho awareness, que há diferentes estilos de comunicação que são mesmo culturais, e nós temos isso na Remote, e isso é fazer embrace disso também. Boas-vindas a mais um episódio do Freaker Camp em português. Eu sou a Aniel da Carla e para quem não consegue ver, eu sou uma mulher branca, de cabelo curto, preto e ondulado, usando um fone de ouvido aqui, um headset e uma camiseta escrita Free Code Camp. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Sofia Silva, VP de Engenharia na Remote. A Sofia possui uma vasta experiência em desenvolvimento de software, gestão de equipes e tem um forte compromisso em fazer a diferença na vida das pessoas através do impacto do trabalho dela. E hoje nós vamos explorar um pouco mais sobre a jornada profissional da Sofia e sobre trabalho remoto e assíncrono. Sofia, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar esse convite. Obrigada, o prazer é todo meu. Portanto, como já disseste, sou Sofia, eu vivo em Portugal, numa cidade pequenina no sul de Portugal. Também para quem não consegue ver, sou uma mulher branca, tenho uma camisola verde que é a minha cor preferida já agora, e tenho o cabelo quase pelos ombros. E também, como disseste, sou VP de Engenharia da Remote, juntei-me à Remote há 4 anos. E juntei-me com MyC. Acho que depois podemos desenvolver um bocadinho essa jornada e essa conversa. Dizer se há algum ponto em particular que queres começar. Eu sei que falamos muitas vezes de como é que eu comecei a minha jornada em engenharia, portanto, diz-me por onde é que queres começar. Na verdade, eu quero começar com uma pergunta que é um pouquinho de desafio, que é como você explicaria o que você faz hoje, o teu papel, para uma pessoa que está começando agora seus estudos no campo de tecnologia? Difícil de explicar. Primeiro porque o papel de um VP de engenharia depende muito de empresa para empresa. Eu, pessoalmente, na Remote não existe um CTO, portanto significa que eu estou a liderar todo o departamento de engenharia. Muito vocacionado para como gerir as performances das equipas, o hiring, garantir que temos uma estrutura de suporte para todas as equipas e para toda a gente, garantir que o departamento está a funcionar em todos os aspectos. Isto às vezes inclui aspectos administrativos que nós nunca gostamos tanto, mas que fazem parte, não é? Lidar com vendors, etc. Mas tudo o que passa por engenharia em termos de o que é que vamos fazer como departamento, no fundo eu sou responsável por isso. Claro, ninguém faz nada sozinho, nós temos uma equipa de liderança a ajudar-me a fazer tudo, mas no fundo é esse o meu papel. E é muito impressionante que hoje em dia você ocupa aí um cargo de liderança, gerindo aí uma equipe e tudo mais, e você vem de uma transição de carreira, certo? Então, eu queria falar um pouquinho assim sobre o início da sua carreira. Você atuava num outro campo, atuou 4 anos como médica pediatra, depois fez sua transição para a tecnologia, é uma transição um pouco diferente, e eu queria, se você puder compartilhar um pouco com os nossos ouvintes, como foi esse processo, essa transição de carreira para você? O que te motivou a fazer isso? Sim. Várias coisas que me motivaram. Eu acho que sempre fui uma pessoa muito aberta a experimentar novas coisas. Eu nunca fui uma pessoa que dissesse eu quero ser médica desde pequenina, que dizia isso. Eu nunca disse isso. Não sabia bem o que queria ser. Fui à medicina e sempre gostei imenso de medicina e resolver problemas complexos, ajudar as pessoas. Gostava muito do que fazia. Tinha um problema que era a qualidade de vida, não é? E eu passei muito tempo, muitas noites no hospital, quase não ia à casa muitas vezes, e no meio disto tudo surgiu a oportunidade de eu aprender a fazer código, porque abri uma empresa para
também ajudar um bocadinho a minha irmã, que ela é que era na área, então eu abri uma empresa de fazer pequenos apps e websites, só que teve muito sucesso e ela não conseguia gerir aquilo tudo, e eu pensei, se eu também aprendesse, que eu gosto tanto disto, e então comecei a aprender a fazer código, foi assim, do nada. E adorei. Eu adorei, achei que aquilo tinha tudo a ver comigo. Eu já devia estar à espera, sinceramente, a minha reação também foi realmente, Sofia, já devia estar à espera que isto tem tudo a ver contigo. E começou assim, começou um bocadinho por brincadeira e depois fui aprendendo. Comecei a fazer push de código para o GitHub e etc. E entretanto uma startup que me contactou, e eu disse, epá, bora lá. E então em 3 meses mudei de vida completamente, deixei de medicina e igualdade. Portanto, foram várias coisas, não é? Achei que eu gostava muito do que estava a fazer, achei que o mindset era totalmente relacionado em termos de resolver problemas e de etc. Mas não estava contente com a parte da qualidade de vida. Tive aqui uma oportunidade de experimentar uma coisa nova, adorei, nunca mais voltei para trás. Portanto, foi isso. E essa decisão foi uma decisão natural e tranquila ou foi algo que gerou muitos conflitos? Porque, poxa vida, é muito tempo de investimento que a gente tem numa carreira para depois ir para uma outra carreira, e não estou dizendo que espero que tenha sido fácil, mas eu fico curiosa para saber como foram esses sentimentos na época de abrir mão de algo que você investiu tanto tempo para começar algo totalmente novo em outra área. Sim. Essa pergunta, toda a gente faz essa pergunta, e porque foram 10 anos de investimento, no fundo, não é? Foram mesmo 10 anos de investimento naquela carreira. Aproveitei imensa coisa dali, mesmo para o que eu faço agora. Portanto, essa é a parte boa. Na altura, sim, eu achei mesmo que tinha de ter a certeza do que estava a fazer, mas tudo dentro de mim dizia que eu devia de fazer aquilo. Mais difícil de gerir, se calhar, foi explicar aos pais, à família, à volta, até muitos anos depois, as pessoas dizem, mas porquê? Porquê é que deixaste? Portanto, gerir as expectativas externas, não, porque eu estava bem confiante do que estava a fazer e não assumi que eu queria fazer isso. Externamente foi, claro, foi sempre mais complicado as pessoas perceberem, não é? Mas por isso é que eu acho que as pessoas às vezes têm que pensar um bocadinho out of the box. Isto não é só uma coisa que se diz, acho que é mesmo uma coisa que se faz. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, e a coisa mais fácil para mim era ficar naquela zona de conforto, porque apesar de eu estar a trabalhar muito e a minha qualidade de vida não ser grande coisa, era a minha zona de conforto. Portanto, ficar. Essa tinha sido a decisão de, ok, vou ficar, não é? E eu acho que nós não devemos ficar nessa zona. Nós devemos tentar ir sempre um bocadinho mais além. Um bocadinho. Perfeito. E achei genial isso que você falou, que realmente, às vezes, o maior desafio para uma mudança é gerir as expectativas dos outros. E lidar com isso, porque querendo ou não, vivemos em sociedade, tem essas expectativas da família, tudo isso que as pessoas pensaram do que a gente é, ou do que a gente vai vir a ser, e você dizer, não é nada disso que vocês estão pensando, é outro caminho, eu vou para outro lado. É isso mesmo, sim, é seguir para a frente. Seguir para frente. E quando você começou a estudar e aprender programação, foi algo autodidata? Você foi vendo tutorial, foi aprendendo, ou você fez uma outra formação? No cenário de medicina é algo muito estruturado, muito certinho, tem uma trilha específica, né? Como que foi para você aprender tecnologia? Eu fiz um pequeno curso no Udemy, que se me perguntares o nome, eu já nem sei o nome, porque foi o primeiro que me apareceu, e depois daí deu-me as bases, ou então deu-me as ideias onde procurar depois. E depois todo o trabalho que fiz foi aprofundar. Eu comecei com JavaScript, ainda hoje adoro JavaScript, TypeScript, etc. Muito ligada ao desenvolvimento de apps na front-end. E tudo o que eu depois fiz foi ver ou vídeos no YouTube, ou ler artigos, até o Twitter.
na altura, eu lembro-me que me ajudou imenso seguir as determinadas pessoas da comunidade, também da comunidade de React, que verdadeiramente React, estava mesmo no início de React. Seguir determinadas pessoas, elas faziam links para blog posts, eu ia ali ao blog post e depois muito hands-on, ou seja, não ter medo de experimentar. No fundo, nunca tinha usado um terminal, vamos abrir o terminal. Pronto. Foi assim. Foi assim no início, sim. Faz todo sentido. No início, o terminal é extremamente assustador. Todas aquelas linhazinhas, aquela tela preta, e o que que eu vou fazer agora com essa tela preta? Que eu não sei o que está acontecendo por trás da linha preta, da tela preta. Exatamente. E foi sempre um bocadinho assim, de experimentar. Depois vi uns vídeos no YouTube, foi um bocadinho assim. E, em termos de medicina, assim, o currículo é muito mais estruturado. Mas a maneira como eu aprendi também foi um bocadinho assim. Eu acho que também muita gente em medicina aprende assim, tu tens um currículo muito estruturado. Depois interessa fazeres a parte prática, mas a parte da teoria faz um bocadinho ao teu ritmo, se quiseres. Depois a prática é essa, tens mesmo de fazer, não é? Tens de lá estar. Mas em termos de teoria, pode ser um bocadinho ao teu ritmo. Acho que foi assim que eu fiz também. E eu acho que uma coisa que também deve ter contribuído bastante é o fato que você já começou com um projeto. Você tinha a empresa da sua irmã, tinha um produto, tinha algo direcionado para você saber o que você tinha que aprender, tinha um produto final. Sim, sim, tinha este incentivo do género, oh bolas, mas será que eu não consigo ajudar de alguma maneira, não é? Porque eu queria que fosse um sucesso, fui eu que abri a empresa, portanto eu queria, isto está a ser mais sucesso e eu estou a perder porque isto está a ser um sucesso. E então foquei-me naquilo, acho que sim, acho que ajudou imenso ter assim um end goal. E quando você conseguiu seu primeiro emprego, porque primeiro estava na sua própria empresa, a empresa com a sua irmã, e aí depois você foi abordada por um CTO, acho que de uma startup, te chamando para vir trabalhar. E você mencionou que já estava alimentando ali o GitHub com alguns projetos seus e tudo mais. Nessa época que eles entraram em contato contigo, foi algo ao acaso, eles encontraram, ou você estava procurando ativamente empregos, sendo ativa em redes sociais? Como foi esse primeiro encontro? Não estava à procura, eu ainda estava em medicina, aliás, eu estava a fazer isto para a empresa da minha irmã, mas eu ainda estava a trabalhar num hospital, portanto não tinha deixado o hospital, não estava à procura, já tinha passado pela cabeça, que era uma coisa que eu se calhar adorava fazer full time. Mas o que eu fiz foi, comecei-me a inscrever no Meetup, e a ver comunidades mais locais e etc. E nem cheguei a ir a nenhuma meetup, mas aconteceu que o CTO foi à lista de pessoas que mostraram interesse em ir a determinado meetup e ele contactou-me. Foi assim, ou seja, isto também é um sinal de que às vezes nós temos de estar um bocadinho nos sítios para ter visibilidade, penso eu. Puxar um bocadinho de código para o GitHub, tentar encontrar as comunidades e etc. Pelo menos para mim resultou, tive imensa sorte. Tive imensa sorte de me ter encontrado assim, mas assim foi. É tudo um balanço de sorte, né, de estar no lugar certo, na hora certa, mas também ir procurando, tentando abrir essas portas e estar preparada, porque às vezes a oportunidade aparece, mas você não tinha colocado nenhum código, não tinha feito nada, não ia chamar a atenção. Se ele te abordou é porque ele viu alguma coisa de valor ali. Sim, é isso. E falando agora do teu emprego com a Remote, como foi esse início? Eu sei que você está desde o início, assim, da empresa. Você Sim. lembra como foi o início? Porque hoje em dia é uma empresa grande, são mais de 300 engenheiros ali que você gerencia, mas você começou no iniciozinho, quando tinha pouca gente. A empresa tinha 25 pessoas. Eu lembro-me, eu fui a employee número 25. E tínhamos pouco mais do que 5 engenheiros na altura, e eu também fui contactada pelo Marcelo, que é co-founder, e na altura era CTO, ele depois deixou de ser, da Remote. Foi uma referral, portanto, alguém com quem eu tinha trabalhado na startup onde eu estava. A missão da Remote fez com que eu me juntasse à Remote completamente. Juntei-me como front-end, eu na startup anterior estava a liderar já a startup muito mais pequenino, nada a ver com a Remote, mas estava a liderar também a equipa de engenharia como um todo.
mas aceitei o desafio de vir para a Remote porque adorei a missão. Também gosto de começar assim coisas e fazê-las evoluir. Achei que estava numa fase muito engraçada para o fazer acontecer, e então juntei-me como Team Lead Front-End. Front-end, e depois é que foi Team Lead, porque na altura nem havia estrutura, éramos todos horizontais, tudo reportava ao Marcelo, e foi assim. E depois esse conjunto de pessoas começámos a fazer, trabalhar em hiring, construir equipas, e eu evoluí também com a Remote, não é? Portanto, primeira equipa fui Team Lead, depois quando houve necessidade de EMs fui EM, quando houve necessidade de Directors fui Director, e agora sou VP desde o início do ano, portanto há 6 meses. E você está falando que na outra empresa você já tinha um cargo de liderança, já estava ali gerindo uma equipe. Na Remote inicialmente não, porque a empresa era pequena e ela foi crescendo junto e gerenciando. Como foi para você o processo de desenvolver essas habilidades de liderança? O que você achou mais importante assim desenvolver e prestar atenção nesse início? A experiência foi, nós crescemos muito rápido, e houve uma altura da Remote que parecia que nós estávamos numa empresa diferente todos os meses, da maneira como estávamos a crescer, e nós tínhamos de nos adaptar. Eu acho que a nossa capacidade de nos adaptar às situações é extremamente importante, e mesmo que nós estejamos habituados a determinada maneira de fazer as coisas, temos de estar abertos a modificar isso e crescer com a empresa. Eu acho que foi das maiores coisas que eu aprendi na Remote. E a outra coisa é as pessoas que crescem contigo e que fazem a empresa crescer contigo são extremamente importantes. Portanto, as pessoas que tu escolhes para fazer esse caminho contigo são extremamente importantes, e trabalhar com elas também para o crescimento delas, fazer empower dessas pessoas para depois serem elas a fazer lead das teams, não é? À medida que a equipa vai crescendo, é essencial, é essencial para conseguires fazer crescer uma equipa assim, eu acho. E esse crescimento acelerado, assim, muito rápido, você lembra qual foi a parte mais desafiadora na época dessas mudanças? Em cada mês é uma empresa diferente, o tempo todo tendo que aprender coisas novas. O que você mais gostava desse processo e o que foi mais desafiador nele também? Eu acho que o que é sempre mais desafiante é largar um bocadinho a fase anterior, e como em qualquer mudança. Por exemplo, houve uma fase em que eu ainda estava a fazer muito código e já estava como engineer manager a gerir 3 ou 4 equipas ou mais, já não me lembro. Mas sei que foi-me difícil para mim, não é? Saber quando largar a parte de fazer código, quando largar a parte de fazer code reviews, quando largar toda essa parte, ou seja, e isto foi em diferentes fases. Depois, quando fui para a diretora, foi um bocadinho a mesma coisa. Nós temos de aprender a dar prioridade às coisas que são mais importantes, estrategicamente. E isto tudo é um processo, portanto, e nós tivemos de fazer rápido, tivemos de aprender esse processo todo rápido. E hoje em dia você lidera aí uma equipe com mais de 300 engenheiros, tudo isso de forma remota. A gente vai falar um pouquinho mais sobre detalhes do trabalho remoto, mas em geral, como que é liderar uma equipe tão grande? Eu considero muito grande, assim, humildemente eu acho bem grande, 300 pessoas para você liderar. Como que é para você esse dia a dia de ter uma equipe tão grande ali que você está cuidando? Eu acho que o facto de ser remote ajuda. Aliás, acho que o facto de ser remote e assíncrono ajuda muito, porque garante que nós temos todos os meios para ter sucesso. Eu vou tentar explicar, porque o meu trabalho anterior era meio no office, meio híbrido, e muitas das coisas que nós fazemos na remote, eu acho que qualquer empresa, esteja a trabalhar remote ou in office, deviam de implementar, porque
que tem a ver com ser cultura de documentação, ser muito transparente acerca do que se está a fazer, do que se está a passar. Não estar à espera daquela pessoa que tem o conhecimento para andar para a frente com os projetos, porque as pessoas devem de ser autónomas e ter autonomia para procurar essa informação, que deve estar disponível a toda a gente. Portanto, eu acho que o facto de ser remote e assíncrono ajuda-me a gerir tudo, sinceramente. Você não tem que ficar de olho em 300 pessoas ao mesmo tempo. Na verdade, se a documentação tá ali, isso já ajuda, né? Eu imagino. E tem muito a ver com as pessoas também que nós queremos para a equipa e que é preciso num ambiente assíncrono, não é? Que tem de ser pessoas que têm, mesmo nos diferentes níveis, de júnior até sénior, têm de ter um determinado grau de autonomia e de ownership. Ownership costumava ser um dos nossos values e ainda está embutido na nossa cultura, que tem a ver exatamente com isso, que é todas as pessoas aqui não estão muito à espera que alguém lhes diga o que fazer. Ou seja, temos orientações, guidelines, maneiras de trabalhar, mas existe muito esta proatividade nas pessoas que nós temos a trabalhar connosco, que é uma coisa que eu adoro. Portanto, também facilita isso. Eu quero só dar um contexto para quem está ouvindo aqui, talvez não esteja familiarizado. A comunicação síncrona é essa que você tem no WhatsApp, em que você manda uma mensagem e espera a pessoa responder na hora. E a assíncrona é quando cada pessoa responde na sua determinada time zone, no seu próprio tempo. E tem uma série de práticas, melhores práticas, são esperadas para uma comunicação assíncrona efetiva. Dado esse contexto, né, eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da cultura. Então, você está ali desde o início, nessa criação dessa cultura da remote, e quais foram as primeiras coisas que vocês prestaram atenção, quais foram os primeiros aspectos que vocês solidificaram ali para poder fortalecer essa cultura na empresa? Ok. Sim, isso faz todo sentido para mim. Foi sempre dissemos que os nossos valores não são opcionais e nós fomos sempre muito intencionais nos valores que escolhemos, porque a cultura muda e tem de mudar. Uma empresa que cresce, a cultura não pode ficar sempre igual, porque a cultura é feita de pessoas, não é? Das pessoas que se juntam à empresa, as pessoas fazem a cultura. Mas em termos de valores, tem de haver sempre alinhamento. E nós fizemos sempre questão de ter, um dos nossos valores agora é care, foi uma evolução de kindness. Também fazer sempre questão de tratar as pessoas da maneira certa. Portanto, queremos ser esse tipo de empresa e ainda somos hoje em dia. Portanto, nós também fizemos com que as pessoas que nós estávamos a contratar no início sempre tivessem estes valores muito bem embutidos na sua mente e haver alguma compatibilidade com isto. Ownership é outro, não é? Há pessoas que se calhar precisam de um bocadinho mais de direção e um bocadinho mais de hand-holding. Isto às vezes não tem muito a ver com o nível, não é? Porque tu tens júniores que se calhar são um bocadinho mais proativos e vão à procura das coisas, há outros júniores que se calhar precisam um bocadinho mais de hand-holding e está tudo bem. Mas um bocadinho o que nós procuramos aqui, claro que vai sempre haver ajuda e mentoring e tudo, não é nada disso, mas é esta proatividade que nós procuramos nas pessoas. Portanto, ownership também foi um dos valores que nós assentámos logo como algo que queremos ser como empresa e como pessoas uns para os outros. Portanto, foi um bocadinho garantir que, mesmo evoluindo, mesmo crescendo, as pessoas que íamos trazendo para nós eram compatíveis com estes valores e com esta maneira de trabalhar. Perfeito. Falando de comunicação assíncrona, o que você acha que são as melhores práticas que vocês têm e que vocês acreditam para ter uma comunicação assíncrona efetiva e limpa através de culturas diferentes e diferentes time zones, fusos horários? Sim. Não há nada perfeito e ninguém faz nada perfeito. Nós às vezes ainda temos conversas no Slack que não deviam estar no Slack. O que eu digo sempre é
E é mesmo, nós temos documentação acerca de cultura de documentação. O nosso handbook é público, portanto toda a gente pode ir lá e ver a maneira como trabalhamos. Isto tudo está lá escrito, toda a gente pode ir ao link e ver. Mas basicamente é usar o Slack para conversas transitórias. Por exemplo, eu preciso de opinião sobre qualquer coisa, usar canais públicos em vez de mandar uma mensagem privada, porque significa que eu posso precisar de ajuda, mas eu tenho uma equipa grande em diferentes time zones. Se calhar alguém está mais disponível para me ajudar naquele momento, na time zone certa, em vez de eu estar a ir direcionar a pergunta para uma pessoa. Eu até posso direcionar a pergunta para uma pessoa num canal público. Posso fazer tag e dizer Filipa, ajuda-me aqui nesta coisa. O que é que tu achas disto? Mas ajuda muito a que toda a gente consiga ver, porque toda a gente pode contribuir. Nós não sabemos o que é que as outras pessoas sabem. Portanto, também muito esta cultura de knowledge sharing com toda a gente. Depois, claro, tudo o que é para ser definitivo vai para o Notion. Nós usamos o Notion, portanto, tem que estar num documento. Portanto, o Slack serve para ter estas conversas transitórias, mas se chegamos a alguma conclusão, vai para o Notion. Isto significa que alguém que depois acorda no dia a seguir, porque está na time zone dele, consegue fazer catch-up sem ter de ir ao Slack. Ou seja, vai ao Notion e tem lá o resumo. Ao Notion, e quem diz Notion em engenharia usamos muito Linear, não é? para tratar dos issues. Muitos comentários nos issues, portanto, o merge request sempre associado ao issue, e se alguém precisar de saber como é que se chegou àquela conclusão, temos todo o tutorial do porquê nos próprios issues, por exemplo. Portanto, é tudo um balanço entre transparência e claridade naquilo que se está a fazer, porque muita gente me pergunta como é que evitas o barulho. Tem muito a ver com isto, não é? Que é assim, uma coisa é falares no Slack e estás a discutir ideias para trás para a frente e depois, ok, então vamos resumir isto e vamos dar claridade a isto e transparência para um Notion doc que fica ali. Portanto, é isso, é a estrutura também nas coisas que fazes. Então, a documentação que vocês têm não é uma documentação só dos processos, por exemplo, aqui você encontra as pastas. Vocês têm uma documentação que cobre as decisões também. Então, quando vocês tomam uma decisão, existe um arquivo explicando por que aquela decisão foi tomada. É isso? Sim, muitas vezes. Sim, e muitas vezes é por fazemos workspaces por departamentos, podemos fazer workspaces por temas. Não acho que há nada que nós tenhamos neste momento em termos de produto ou de processos que não esteja documentado nesse aspecto. Portanto, é muito, se eu quiser procurar alguma coisa e eu estou fora do loop, neste momento não consigo estar em cima de tudo, mas sei que consigo ir ao Notion, fazer um search e vou encontrar. Se não encontrar, posso sempre perguntar. E a melhor prática aí é alguém responde-me e eu vou e documento eu, que é para a próxima pessoa que tiver essa dúvida não precisa de fazer este processo que já fiz. Não, essa é uma ótima abordagem. Geralmente tem uma pessoa na equipe que cuida dessa documentação, ou é todo mundo, ou é uma coisa que varia, tem um cargo específico para isso? Como que é essa parte de fazer a manutenção dessa documentação? Nós temos um cargo específico para ajudar na estrutura do Notion, não é? Para ajudar na overall estrutura, para isto não se tornar um monstro. Mas a cultura de documentação é mesmo isso, toda a gente documenta. Desde o primeiro onboarding, portanto nós fazemos onboarding às pessoas e a primeira coisa que dizemos é: esta é a documentação do onboarding, se vires alguma coisa que está mal ou alguma coisa que achas que falta, adiciona. Portanto é sempre um living document, o próprio documento de onboarding, que as pessoas estão a fazer onboarding e estão a contribuir para o próprio documento. Portanto é um bocadinho assim. Perfeito. Eu adoro essas respostas porque eu sou apaixonada pelo Notion, eu uso ele acho que desde 2018 para gerenciar minha vida, meus projetos, e é isso, começa com a página em branco e se você não tomar cuidado vira um monstro, você tem que tomar bastante cuidado. Exatamente, e é preciso ter disciplina também,
porque depois é o link dentro do link dentro do link, e se nós continuamos, portanto, temos de ter um bocadinho de disciplina na maneira como estruturamos as coisas, não é? Que é para ficar claro. Normalmente simplicidade é o melhor. Em vez de documentos muito complexos, normalmente simplicidade é o melhor, ou meter um resumo no topo, ou assim, há uma série de boas práticas que também se treinam. Você tem razão, tudo dá para treinar. Eu não sei se você vai ter uma resposta para isso, mas talvez você tenha uma opinião formada. Tem alguma opinião formada com relação a por que algumas empresas elas têm uma resistência, ou as pessoas da empresa têm resistência a criar documentação? Porque eu sinto assim, todo mundo sabe que documentação é muito bom, nós sabemos da importância dela, mas muitas vezes as equipes falham na execução, nessa manutenção de transformar a documentação em um documento vivo que está sempre sendo atualizado. Para já, porque não é fácil, lá está. Mas não é fácil no sentido em que, se não houver um buy-in de toda a gente, ou como cultura mesmo, vai ser muito difícil fazer push por isso, porque é muito mais fácil eu fazer, por exemplo, como engenheiro, fazer a minha feature, acaba a minha feature, está a deploy para a produção, vou ver os meus monitores e etc, mas para mim está feito e pronto, e sigo para a próxima, e este acho que é quase o nosso instinto também como pessoas, é fazer isto. Portanto, tem de ser muito parte da cultura, tem de vir da equipa de leadership da empresa em si, toda esta cultura. E depois, porque quer nós queiramos, quer não, leva tempo na altura, mas claro que depois compensa em termos de investimento, compensa largamente, mas é uma coisa que tem de ser contabilizada em termos de tempo, porque tem de ser. Uma feature não está feita se não tiver deployed in production e tiver documentação, por exemplo. Isto faz parte. Portanto, se quisermos dar uma timeline, não é? Para quando é que isto vai estar feito? Timeline já inclui lá aquele... Para a documentação não precisa de ser nada, às vezes é 10 minutos, sinceramente, mas ter isto estruturado na nossa cabeça, não é? Que isto faz parte do processo, acho que é essencial. E depois acho que também as pessoas, algumas empresas, se não organizarmos bem a nossa documentação, não serve para nada. Ou seja, depois as pessoas não conseguem encontrar as coisas e às vezes o procurar torna-se extremamente difícil. Portanto, até agora, a estrutura é essencial, ou seja, manter uma estrutura que seja fácil de navegar e etc. É como se fosse uma code base. Não é? A maneira como nós estruturamos a nossa code base também é importantíssima, a maneira como nós estruturamos a nossa documentação, para saber onde procurar as coisas. Agora, com AI e etc., isso vai se tornando cada vez menos importante, porque desde que o conhecimento esteja lá, não é? Nós depois usamos um chat, um interface para perguntar, e eu faço isso todos os dias, faço isso diariamente. Uso AI para descobrir as coisas, portanto já nem vou às páginas de Notion muitas vezes ou tentar procurar por elas, eu por simplesmente uso AI e tenho a resposta, porque a documentação está lá. Vocês criaram então uma interface com AI na qual você consegue, através do chat, consultar essas dúvidas. Sim, o próprio Notion tem mas nós criámos um internamente também. Portanto, quando estamos à procura de qualquer coisa, agora a maior parte das vezes o que fazemos é uma pergunta direta, em vez de estar à procura da informação. Porque eu acho que a resistência de muitas empresas, e faz sentido, que eu insisto muito, que é mas é tanta documentação, nós vamos chegar a um ponto que já não sabemos onde é que as coisas estão. E isso acontece, isso é um risco. Portanto, estrutura e agora AI resolvem esse problema. Nossa, que maravilhoso. Eu adorei isso. Eu acho, curiosamente, eu estava conversando semana passada sobre isso, sobre criar um processo de, não total processo de onboarding, mas uma parte do onboarding para esclarecer um determinado aspecto, usando AI para fazer um chat. E é legal saber que isso já está sendo usado. Eu acho super bacana. Muda a nossa vida. Sinceramente, mesmo em termos de departamento e como é que nós fazemos as coisas, mudou bastante, facilitou bastante. E quando
você precisa fazer algum ajuste, por exemplo, já tem a parte do onboarding e a pessoa já fez esse onboarding, mas por acaso às vezes a gente esquece porque nós somos humanos e falhos, e ao invés de uma prática boa, uma boa prática da comunicação assíncrona é, por exemplo, nunca mandar uma mensagem só, oi, tudo bem? E deixar, você manda uma mensagem completa, né? Oi, Sofia, tudo bem? Vamos fazer nosso podcast, sei lá, você escreve o texto completo. Se algum colaborador, ele consistentemente ele acaba não implementando, não fazendo essas práticas, o que vocês fazem para poder direcionar essa pessoa para o caminho mais adequado? Nós temos training interno, para já, que como trabalhar assíncrono e como melhor trabalhar assincronamente. E é giro porque eu antes de vir para este podcast, 10 minutos antes, acabei de fazer isto, porque alguém não estava completamente a ir de acordo com as nossas formas de comunicação assíncrona, e é simples o que temos a fazer, porque a maneira como trabalhamos assíncrono, inclusivamente o no hello, foi aquilo que tu estavas a dizer, que até há um website que se chama No Hello, que é para as pessoas não dizerem olá só no chat. É fácil, nós mandamos o link, ou seja, mandamos o link do nós a dizer, olha, as guidelines estão aqui. Portanto, em vez de estarmos sempre constantemente a explicar, não, respondemos com um link que é fácil. E toda a gente percebe e toda a gente é verdade, está aqui. É mesmo assim, obrigada. Portanto, é um bocadinho também relembrar. E mais uma vez, é um ciclo que se fecha, não é? Porque nós estamos a relembrar como é que as coisas se fazem com a própria documentação, ou seja, com as próprias práticas da cultura de documentação. Faz sentido, você não vai marcar uma reunião síncrona ali, one-on-one, ali duas pessoas, para explicar algo que já está na documentação. Mas isso me faz pensar que dependendo da cultura que a pessoa vem, e quando eu digo cultura, eu estou pensando na cultura da nacionalidade mesmo, da onde a pessoa vem, isso pode gerar ruído de comunicação, porque muitas vezes uma comunicação mais objetiva, mais direta, ela pode ser entendida como fria. Você já enfrentou esse tipo de situação? E como que você gerenciou isso? Agora estou muito curiosa. Ótima pergunta. Sim, já. E é uma coisa que nós falamos muito, porque maneiras de falar e comunicar também são culturais. A maneira exatamente como tu disseste. E um bocadinho do nosso awareness que nós fazemos no training de assíncrono e na documentação que temos sobre como trabalhar assíncrono, nós temos um ponto só acerca disso. E um dos pontos é. Só me estou a lembrar em inglês, desculpa, mas é always assume good intentions. Portanto, sempre assumir boas intenções, que é um dos nossos pontos. E tem a ver com isso, não é? Que é muitas vezes esta comunicação escrita não tem os nuances às vezes da comunicação falada, não é? Porque nós temos só emojis para tentar mostrar qual é a nossa intenção, mas se nós tivermos como baseline sempre assumir a boa intenção da outra pessoa que está a mandar a mensagem, nós resolvemos metade dos problemas. E também um bocadinho awareness, porque há diferentes estilos de comunicação que são mesmo culturais, e nós temos isso na Remote. Isso é fazer embrace disso também. É fazer embrace das diferenças também. Desde que a gente nos entendemos, sejamos transparentes, sejamos kind uns para os outros, não há nada mais a apontar. Perfeito, faz todo sentido. Então, assim, gentileza, sempre presumir ali que a pessoa tem uma boa intenção, que ela não está mal intencionada, e entender que isso faz parte ali da cultura e das práticas da empresa e que as pessoas são diferentes. Eu gostei bastante e por mais que pareçam coisas óbvias, é muito importante que elas estejam claras e que sejam ditas. Eu acredito muito que os acordos, eles têm que ser falados, porque senão os acordos, eles são presumidos. Se a gente não fala eles são presumidos. É verdade. E mais, têm de ser escritos muitas vezes. Portanto, falar de ser escritos muitas vezes. E é isso que nós tentamos fazer, é estar escrito. E agora, numa questão assim mais
mais prática, que talvez seja uma dúvida das pessoas também, é como funciona essa parte de segurança e privacidade dos dados num trabalho remoto? Porque cada país tem um sistema diferente, você não tem como garantir que a segurança do acesso de informação ali que uma pessoa de um outro país está acessando, está ali de acordo. Como que vocês lidam com essa parte de segurança e privacidade? Sim, nós temos uma equipa de security que, neste caso, também reporta a mim, por isso é que eu disse que o papel de VP muda muito de empresa para empresa, mas na nossa empresa a equipa de security é uma equipa de engenharia que reporta a mim, que faz muito desse trabalho. Temos uma equipa de IT que garante que todas as nossas máquinas de trabalho são máquinas que eles gerem, ou seja, que têm todas as atualizações necessárias, etc, etc. Portanto, são todas máquinas, computadores geridos pela empresa. E temos uma equipa também de Data Protection que garante que nós estamos a cumprir com todas estas coisas que nós precisamos ter em consideração dentro do produto, não é? Em si, e também fora do produto no nosso dia-a-dia do trabalho. Portanto, é uma coisa que é levada muito a sério e que é gerida muito a sério na remote. Portanto, as pessoas não têm acesso, por exemplo, a ferramentas que não precisam ter acesso. Portanto, há muito este cuidado. Por exemplo, se eu sair daqui e deixar o meu computador inativo, a própria empresa, não é, é um setting que eu não consigo mudar, que vai para screensaver, por exemplo, que é porque eu estou a trabalhar em casa, não é, mas alguém se calhar pode entrar aqui no meu escritório, não é? Então, se eu não tiver, e para eu entrar tem a password, por exemplo. Portanto, há estas pequeninas coisas que se fazem, que garantem que gerimos toda essa proteção de dados. Perfeito, fascinante, fascinante isso. Agora eu queria falar mais dos aspectos de convivência e conexão. E muitas pessoas argumentam que o trabalho remoto ele acaba deixando as pessoas mais isoladas ou que elas sentem falta desse contato com as pessoas, e tá tudo bem, porque na verdade eu acho que tem espaço para empresas presenciais, empresas remotas, tem espaço para todo mundo, mas é inegável que seres humanos precisam de conexão. Aí muitas pessoas podem argumentar dizendo assim, não, mas a gente só tem que trabalhar, não tem que ter conexão. Mas não é bem desse jeito, seres humanos precisam de conexão. Como que vocês lidam com isso? E sim, eu estou me beneficiando muito do fato de que você trabalha numa empresa 100% remota, porque acho que são curiosidades que muitas pessoas têm. Sim. Então, como que é essa parte para você? Sim, não é só remoto, é global também, portanto temos gente mesmo de todo o mundo e temos gente de vários países e de vários time zones, mesmo dentro da mesma equipa de engenharia a trabalhar em conjunto. Podemos ter um back-end e um front-end, um back-end do Brasil, front-end não sei, da Alemanha ou de outro sítio qualquer, e que trabalham juntos. A parte de conexão pessoal tem de ser intencional quando se trabalha remotamente. Isto significa que num escritório, não é? As pessoas vão, bebem um café, encontram-se no caminho para a água, não é? Para buscar o copo de água, etc. E existe esta interação que não é intencional, que não é explícita. E num ambiente remoto tem de se fazer as coisas acontecerem explicitamente. Portanto, nós temos jogos que nós fazemos dentro das equipas, alguns deles são jogos assíncronos, outros deles são síncronos, porque a vantagem também de já sermos muitos é que tens sempre pessoas a trabalhar ao mesmo tempo que tu, nunca vais estar completamente sozinho, seja da tua equipa, seja da outra, mas isso não interessa, não é? Porque somos todos uma grande equipa. Portanto, é mesmo fazer espaço no calendário para marcar estas coisas e encorajar as pessoas a fazer isso. Portanto, todos os team leads fazem isto com dentro das suas próprias equipas, e é extremamente importante. Depois temos o facto das one-on-ones, que nós dizemos não meetings, ou não meetings, ou poucas meetings, não é? Mas para ter coffee chats, beber um cafezinho, essas são sempre encorajadas.
Portanto, é ser muito explícito acerca destas coisas. Há pessoas, e eu já tive, não é? Com tantas pessoas que já passaram por aqui, e pessoas que eu vou entrevistando e etc., que muitas vezes dizem que é mesmo o blocker, que gostam muito da empresa ou que gostam da cultura, que leram o handbook e tudo, mas que têm muito receio de se sentirem isoladas, porque se calhar são pessoas que precisam mesmo do contacto físico com as pessoas. E eu acho que aí é também como tu estás a dizer, eu acho que há espaço para tudo. Sei que o trabalho remoto faz com que pessoas que nunca teriam hipótese, têm hipótese de estar a trabalhar. Eu acho que sou uma delas, muito sinceramente, porque estou a trabalhar numa cidade pequeniníssima no sul de Portugal, e estou a gerir uma equipa de 300 pessoas, não é? Isto era impensável. Eu tinha de me mudar para a capital ou para outro país para uma coisa destas ser possível. Portanto, ou pessoas, eu acho que o trabalho remoto é muito inclusivo nesse aspecto, muito inclusivo. Agora, há pessoas que precisam do contacto físico e isso há espaço para toda a gente. Perfeito. Tem espaço para todos e realmente o trabalho remoto acaba tornando mais inclusivo, interações também que nunca aconteceriam antes poder acontecer. Então, estou aqui no Brasil, a gente não está trabalhando junto, mas só, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, você está em Portugal, a gente consegue interagir e desenvolver coisas, mas não só síncrono, como assíncrono, que é muito bacana também. Eu tenho relações a sério na remote. Tenho relações pessoais a sério de pessoas com quem eu trabalho, que eu trabalhei fisicamente, tanto em medicina e não vejo diferença absolutamente nenhuma no tipo de relação que tenho com estas pessoas com que estou a trabalhar do que com aquelas que eu trabalhava presencialmente. Fazer o acompanhamento de satisfação e de bem-estar dos funcionários também talvez seja um desafio, porque como que você vai saber que o funcionário está bem e que ele está tendo tudo? Existem, por exemplo, hoje em dia não, já faz um tempo, tem toda essa questão de evitar burnout, como que a gente pode promover políticas e práticas dentro da empresa para evitar esse tipo de coisa, e também requer a gente observar alguns fatores, alguns indicadores no dia a dia. Vocês têm alguma coisa que vocês observam isso ou estão implementando alguma política? Não, sim, para já é assim. Há uma coisa que nós temos sempre de ter, que é a relação com o nosso manager, e todos os engenheiros e toda a gente da empresa tem one-on-ones semanais com o manager, ou seja, há este contacto normalmente é 30 minutos e depois durante a semana é que também, se precisarem, está ali. Portanto, é muito isto, que é esta questão do no meetings, é evitar meetings para falar de trabalho. Claro que algumas vezes é preciso, mas quando é para falar de coisas pessoais, management, às vezes performance reviews, não sei o quê, toda esta coisa, mentoring, nós fazemos síncrono. Portanto, existe este contacto entre o manager e o report, síncrono, semanal. Faz parte avaliar isso durante essas conversas síncrono e para além disso, a nível geral, nós agora estamos a fazer, nós costumávamos fazer um engagement survey de 6 em 6 meses e agora decidimos passar a fazer de mês a mês, porque está mais adequado à maneira como nós crescemos como empresa, estar à espera 6 meses. E uma das perguntas é exatamente isso, é o workload, como é que se gera o workload, tem muito a ver com isso. E, também para ter um feeling do que é que as pessoas estão a sentir, não é? Encorajar sempre tirar férias. Nós temos uma política de unlimited PTO, não significa que as pessoas é para estar de férias sempre, mas significa que se eu precisar de tirar um dia porque, não sei, preciso ir ao médico com o meu filho amanhã, eu tiro, não preciso de estar a descontar do meu bulk de dias que tenho de férias, não é? É para isso é que serve. Ou
se eu estiver a passar uma fase complicada, precisar tratar de coisas familiares, eu tiro. Portanto, isto é muito também a parte da leadership, como é que a leadership transmite isto, porque um dos nossos valores é intensidade também. Intensidade às vezes intensidade, isto vai dar burnout. A intensidade tem a ver com a maneira como se trabalha. Quando estás no trabalho, tem a ver com foco, tem a ver com a entrega que tu fazes quando estás aqui a trabalhar. Não tem nada a ver com overwork. E isto tem de ser reforçado pelos managers sempre, porque pode significar que, ok, eu tenho qualquer coisa para fazer agora que é extremamente importante, vou fazer isto tudo. Se por acaso eu precisar de trabalhar mais, se por acaso, que não deve de acontecer, mas se acontecer, eu tenho de compensar a seguir. Portanto, também existe um bocadinho esta noção da autonomia de gestão do tempo, ou seja, o calendário é teu. E então existe também esta autonomia do lado das pessoas para, é unlimited PTO exatamente por isto, que é, gera o teu tempo, gera a tua energia, gera a maneira como fazes as coisas. Ninguém te vai dizer para não ir de férias, ninguém vai dizer absolutamente nada disso, a não ser que dentro dos limites, mas existe muito este empower das pessoas para ter esta autonomia para cuidarem delas próprias. Temos um dia que é o Self-Care Day, também para reforçar um bocadinho esta ideia com o leadership, que é, este dia tu vais tirar, ou tiras este ou tiras aquele, e é o Self-Care Day que é para tomares conta de ti. Este dia é para tomar conta de ti. Temos vários dias destes assim ao longo do ano, portanto é também um bocadinho a mensagem que se passa, penso eu, que é extremamente importante. É muito mais do que só falar, mas ter políticas, ter práticas que de fato mostram que aquilo você está seguro por cuidar de si próprio. E eu achei ótimo essa questão da intensidade no aspecto da qualidade da entrega, não tão relacionada à quantidade de horas, mas a tua presença ali e a tua entrega é fundamental. E às vezes é difícil, às vezes é uma coisa que é difícil de explicar, porque o que acontece também é que as pessoas vêm, se calhar, de outras empresas em que as coisas não eram assim. E então existe um bocadinho tens de provar que a remote é assim e que podes mesmo tirar PTO e que és mesmo autónomo em gerir a tua energia, ninguém vai dizer para fazer o work. Mas muitas vezes existe este trabalho de início quando as pessoas fazem onboarding, tipo provar que é um ambiente que é safe, que promove mesmo isso. Sim, nós valorizamos imenso o outcome, o impacto, a intensidade com que fazes as coisas, a autonomia, a proatividade, tudo isso. Mas valorizamos mesmo a tua saúde, a maneira que o tempo que tu tens para descansar, a tua vida, sinceramente, porque isto só vale a pena se depois tiveres uma vida como deve ser, não é? Senão nada disto vale a pena. Dá para notar o quanto você valoriza isso, porque dá para sentir a empolgação na tua voz falando sobre esse assunto. E é muito legal ver alguém no cargo de liderança que tem uma preocupação com relação a esse aspecto e tem um carinho tão grande com relação a isso, que dá para notar, pelo jeito que você está falando, o carinho e a paixão que você tem por esse tema. Tenho mesmo. Agora, a gente vai encaminhar mais para o final da nossa entrevista. Eu vou fazer algumas perguntas para poder conhecer um pouquinho mais sobre você. E a primeira é, qual que é um dia ideal, assim, de trabalho para você? Ideal? Não sei, tenho tantos diferentes. Olha, um dia ideal de trabalho não é ideal. Eu acho que temos muitas wins e diferentes formas está-me a faltar a palavra, mas temos diferentes formas de celebrar as coisas. Mas sabes aquele dia de quando tu sabes que a tua equipa fez um esforço imenso para chegar a determinada meta? Sabes aquele dia em que a equipa chega àquela meta e está toda a gente respirar ali, fico contente e orgulhosa do que fez, e é mesmo aquele dia para celebrar. São os meus dias preferidos, muito sincera. Tivemos ainda agora esta semana, depois de foi um projeto bastante complexo, muito trabalho ali de múltiplas equipas, e aquela sensação
no fim que tu tens, né? De olhar para a equipa, ver a equipa toda contente e motivada por fazer mais e para continuar na frente e motivada por ter feito aquilo. Não, é uma sensação espetacular. Perfeito. A próxima pergunta acho que é até um pouquinho mais difícil. Para quem trabalha contigo, convive com você, o que você acha que as pessoas diriam assim: nossa, isso aqui é uma coisa que a Sofia sempre faz, é muito a cara dela, é o jeito dela fazer, alguma mania. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no meu caso, muitas pessoas me associam muito ao Notion, então qualquer coisa eles falam assim: já vai ter uma página no Notion para isso para mim. Ou, por exemplo, assim, teve uma época, não é mais agora, mas teve uma época que eu usava muito post-it e um planner. Então, antes de eu migrar para o Notion, eu usava muito planner. Então, sempre tinha lá, e era a Nielda e o caderninho dela e os planners com os post-its. Era algo que marcava muito as pessoas. E para você, o que é isso que marca? Eu penso que... E as pessoas com que eu trabalho mais próximo, por exemplo, os engineers directors com que eu falo todos os dias, eles dizem muitas vezes: a Sofia vem aí de certeza. Porquê? Porque eu sou muito direta na minha comunicação, a dizer as coisas. Ou seja, direta significa que não gosto muito de andar ali, gosto de chegar e dizer. E uma coisa que os diretores todos brincam comigo é: a Sofia vem lá de certeza. E que vai acabar com esta conversa já, porque vai ser a Sofia direta que nós conhecemos. Portanto, é um bocadinho piada entre a equipa que eu sou assim. Não gosto muito de quando as coisas começam a enrolar, sabes? E então as pessoas já sabem. É um bocadinho por aí. Perfeito, muito objetiva e reta. E aí já virou a marca registrada. Exatamente, é mesmo a Sofia, pronto, é piada, portanto. Próxima pergunta é: o que você está aprendendo hoje em dia e pode ser relacionado à tecnologia ou não? O que eu estou a aprender? Não relacionado com tecnologia, um bocadinho de jardinagem, porque sim. Portanto, eu quando mudei aqui para a minha terra natal, de volta, comprei esta casa, que já era em segunda mão, e então já estou cá há 2 anos. E eu primeiro tentei arranjar cá dentro, e agora estou na fase de arranjar lá fora. Até para o meu filho, não é? Eu tenho um filho com 18 meses, e então estou a tentar arranjar tipo um jardim para ele, e ele já anda a correr na relva, e anda a correr é giríssimo. E para além disso, enquanto ele anda lá a correr na relva, tenho umas oliveiras, depois estou a plantar as lavandas e estou a aprender como é que se faz os cutting dessas coisas. Portanto, é o meu self-care também. Adorei. A segunda pergunta é o como. Como você gosta de aprender coisas novas? Mas pensando em metodologia mesmo. Sim. Acho que é muito... depende totalmente de pessoa. A minha é focada num objetivo. Ou seja, não preciso propriamente ter as coisas muito estruturadas. Eu, aliás, já gosto um bocadinho de não ter as coisas estruturadas quando estou a aprender e ir um bocadinho à procura. Tem muito a ver com... foi um bocadinho que falámos, tem muito a ver com experimentar. E depois, mesmo que não dê certo, depois vou à procura de como é que se faz bem. Ou seja, é muito tentativa e erro. Acho que é assim que eu gosto de aprender. Perfeito. Eu gostei muito disso. Não precisa ser tão estruturado, eu prefiro desestruturado. Eu achei bem legal. Uma boa pitada de mão na massa também. E a última pergunta é: você trabalha de casa, você tem sua rotina e tudo mais, de trabalho junto, não digo junto, mas ali no mesmo espaço que você tem a sua vida. Que tipo de rituais e hábitos você tem para conseguir se desligar do trabalho e recarregar sua bateria? E ainda coloco junto dessa pergunta e separar até essa questão, você não está no mesmo ambiente. Sim, difícil. É difícil de fazer também um bocadinho pela minha personalidade. Eu falo muito disso, que eu às vezes prefiro não desligar completamente do que depois ser apanhada de surpresa, mas é a minha personalidade, é a minha. Mas tenho o meu office, ou seja, eu trabalho aqui,
e a porta está fechada quando eu estou a trabalhar e a porta está fechada quando eu não estou a trabalhar. Ou seja, estou fora daqui e a porta do escritório fica fechada. Isso ajuda um bocadinho mentalmente a fazer essa separação, que aqui é o sítio do trabalho. Isto também tem a ver um bocadinho com working styles, porque lá está, eu se calhar sou uma pessoa que precisa menos de estrutura, portanto também significa que se eu precisar agora de sair daqui e ter com o meu filho, mas se alguém precisar de mim, eu sei que se alguém precisar de mim vai dizer alguma coisa e eu estou aqui ao pé, portanto isto também significa que eu não tenho completamente um horário, tenho um horário que tento cumprir, mas não sou rígida nesse horário. Há pessoas na remote, muita gente que se dá melhor com um horário certo. Eu sou do outro tipo de pessoas que prefere não ter horário certo, ter um bocadinho mais de flexibilidade. Se eu precisar de sair daqui por alguma razão, saio daqui, depois volto. Portanto, eu acho que tem muito a ver com a pessoa, mas a questão é essa, a questão do trabalho remoto para mim é adaptar-se à pessoa, em vez da pessoa se ter de adaptar ao trabalho, penso eu. Sofia, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar aqui tua experiência de forma tão generosa, e eu gostaria de deixar aqui o espaço aberto caso você tenha alguma mensagem final para quem está nos assistindo ou quem está nos ouvindo aqui nesse episódio. Mensagem final. Eu sinceramente costumo sempre dizer isto quando as pessoas falam comigo e me perguntam se eu tenho alguma coisa a dizer. Parece clichê, mas sigam para a frente, a sério. Às vezes não ouçam bem o que as pessoas estão a dizer. Se vocês acreditam mesmo em qualquer coisa, façam e sigam para a frente, porque é isso que nos leva longe. E é um sítio onde nós estamos felizes, que eu acho que isso é que é importante na nossa vida. Ok. Muito obrigada, Sofia, foi incrível conversar contigo, e muito obrigada a você que chegou até aqui e ouviu mais esse episódio do Freecode Camp em português. Eu vou deixar os contatos e o link da Sofia na descrição desse episódio, e até a próxima. Tchau, tchau.